Olá, estamos aqui para mais uma aula e para falar de um assunto bem importante, sobre a negociação. Essa aula faz parte do nosso módulo 6, sobre vendas, negociação e gestão financeira, e esse tema ele é fundamental. Vocês já repararam como todos os dias nós negociamos algo com alguém? Então, se nós pensarmos nos nossos familiares, quando nós queremos escolher um restaurante, um passeio, todo mundo dá a sua opinião e fica aquela negociação e tem aquele lá que sempre ganha a negociação. Ou então com os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, de repente os nossos amigos que querem ir para o cinema, qual filme que nós vamos assistir? Então existe aquela negociação, aquele acordo que é feito, de repente esse primeiro filme, depois na próxima semana o outro filme. Então todos os dias nós negociamos algo com alguém. E pensando que nós somos gestores do nosso próprio negócio e nós vamos apresentar serviços tanto para empresas como também para profissionais, nós vamos ter que organizar o nosso material, a nossa proposta de serviços, o nosso contrato, de acordo com o projeto que foi imaginado, utilizar a nossa tabela de honorários e para isso esse tema é realmente pertinente. Tanto é que essa aula ela vai ser um embasamento para que nós possamos falar sobre essa organização da proposta de serviços, do nosso contrato, do uso da tabela de honorários, tomando como referência as ações e as tarefas que nós vamos executar. Foi encaminhado previamente um artigo que inclusive foca a importância da preparação como foco da negociação estratégica. Então, antes de irmos para uma reunião, nós temos que ter todas as informações internalizadas, todos os pontos bem pensados, organizados, tomando como referência o treinamento, por exemplo, que eu quero ministrar, ou aquelas tarefas que eu quero desenvolver na empresa. E a partir daí, é lógico, se eu tenho conhecimento de todos esses aspectos, eu tenho mais facilidade de apresentar os serviços e chegar a um acordo, né? Fechar o meu contrato. Eu vou utilizar também, além do artigo encaminhado, eu vou utilizar dois livros que eu considero como bem importantes. Vou colocar no nosso material complementar também. Vocês têm lá as referências bibliográficas completas, porque um que eu gosto bastante é justamente o livro Negociação, Como Transformar Confronto em Cooperação, de Martinelli e Almeida. E esse livro eu gosto muito porque ele, em vários capítulos, ele aponta a importância da comunicação. Então, a importância da comunicação, a importância do feedback, a habilidade do saber ouvir. Então, é realmente um livro que vai auxiliá-lo muito a internalizar, inclusive, uma série de outras temáticas ligadas à área empresarial que são fundamentais para nós desenvolvermos a nossa habilidade de comunicador negocial que nós falamos. E um outro livro bem interessante também, essa é uma capa anterior à nova edição, é Como Chegar ao Sim, a negociação de acordos sem concessões, que é de Fischer e Ury e Patton. Patton é o editor, mas tamanha foi a contribuição dele, as considerações dele como editor, que ele foi integrado como autor dessa última versão também. Então são dois livros que eu particularmente indico, seria interessante até que vocês adquirissem, porque realmente tem muita informação, pensando não só nos nossos momentos de apresentação de serviços, de negociação, mas também para entender um pouquinho mais uma série de outras temáticas relacionadas com o processo de negociação. Por exemplo, na área jurídica, nós falamos muito sobre meios alternativos de resolução de conflitos e negociação para os processos de mediação, de conciliação. Então, na área jurídica, é uma literatura que está sendo muito utilizada justamente pensando em como promover negociações eficazes, como amenizar conflitos. Então vale a pena realmente comprar esse livro, adquirir esse livro, ter lá na sua estante, né, na sua mesinha de cabeceira, porque vale a pena realmente ler e se aprofundar nessa literatura. E também nós vamos então
pensando que todos os dias nós negociamos sempre algo com alguém, isso nos remete à necessidade de desenvolver as nossas habilidades como negociador. É lógico que nós podemos também realizar uma negociação sem, no entanto, ter dinheiro envolvido, investimento envolvido. Assim também, nós podemos dizer que não necessariamente precisa ter uma comunicação verbal, pode até ser uma comunicação não verbal. Quantas vezes no trânsito, quando você está dirigindo e você precisa atravessar, né, para uma outra rua, atravessar aquela avenida e do outro lado tem um outro motorista. Então, muitas vezes, naquele impasse, quando você observa que ele está lá realmente precisando atravessar antes de você, você pode usar uma comunicação não verbal. Você olha para o outro motorista e fala, pode passar. Então, nós podemos utilizar outros meios de comunicação para promover realmente uma negociação eficaz. Nessa aula, nós vamos inclusive dividir essa aula em duas partes. Essa primeira eu vou apontar alguns conceitos que me parece que são bem importantes, relacionados com autores e os aspectos que eles apontam como sendo fundamentais no processo de negociação. E vamos falar sobre as fases da negociação. Uma delas, nós já vimos com o artigo anterior, que é a primeira fase, que é da preparação para o processo de negociação. Então, nós temos aqui um dado bem importante que eu coloco aqui no nosso material, que é sempre lembrar que as relações humanas envolvem uma quantidade enorme de negociação. Então, nós podemos definir negociação como uma situação que envolve pelo menos duas pessoas e que existe algum tipo de troca envolvida, de alguma barganha envolvida, não necessariamente relacionado com dinheiro, investimento, com um custo. E tem um detalhe importante, muitas vezes quando nós nos deparamos com aquela pessoa que normalmente não aceita a nossa posição, não aceita nossas sugestões, que sempre quer um acordo ou sempre entra em um acordo querendo sempre do jeito dela, normalmente nós nos afastamos dessas pessoas. Mas é importante lembrar que em algum momento das nossas relações pessoais e profissionais isso vai acontecer. Então nós temos que desenvolver habilidades de comunicador negocial, de negociação, justamente para poder, dentro dessa realidade, desse cenário, utilizar algumas habilidades para justamente atingir os nossos objetivos, que é justamente fechar aquele negócio, fechar aquele acordo. Então, nós podemos dizer que uma relação e uma negociação, ela para realmente acontecer de uma maneira adequada, favorável, precisa existir concessões mútuas. Vou beber uma aguinha aqui. Então, nós vamos entrar agora numa parte bem importante, que são algumas definições, inclusive utilizando dos conceitos que eu uso aqui é de Fischer e Ury, como chegar ao sim, que eles apontam a seguinte conceituação. Negociação é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Então, nessa conceituação, eles querem deixar claro que dentro de um processo de comunicação, a comunicação é fundamental. Então, um aspecto que nós devemos levar em consideração no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais. Uma outra conceituação interessante, até do autor Acuff, é um pouquinho antiga, mas já tem a literatura atualizada, que diz o seguinte: negociação é o processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias e necessidades. Então, aqui o autor aponta um aspecto importante, a busca de um acordo num processo de negociação. O ideal num processo de negociação é sempre realmente chegar a um acordo favorável para as partes envolvidas, de maneira que cada parte fique feliz, satisfeito com o que ele conseguiu de resultado nesse negócio. Um outro autor, dois autores inclusive, Pollan e Levine, já conceituam a negociação como sendo: a negociação é, depois de ler e escrever, a habilidade mais importante das necessidades para se tornar bem-sucedido pessoalmente, financeiramente e nos negócios. Então aqui eles apontam
que saber negociar é fundamental no nosso dia a dia, inclusive para o nosso sucesso pessoal, profissional e nos negócios. Então, eles apontam como sendo uma necessidade fundamental. Aqui o Cohen, ele coloca duas conceituações na sua literatura. Então, negociação é um campo de conhecimento e empenho que visa a conquista de pessoas de quem se deseja alguma coisa. Esse autor, ele aponta sempre as suas definições e conceituações, sempre com vistas a apontar o seguinte aspecto: aquele que você obtém a vantagem naquele processo de negociação. E a outra conceituação é que negociação é o uso da informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. Aqui também é uma conceituação de Cohen e, como eu comentei antes, ele tem uma apresentação do processo de negociação como sendo algo que se precisa utilizar de forma adequada para se obter vantagem sobre a outra parte, e no nosso caso aqui nessa última conceituação ele aponta que precisa ter informação e poder e precisa saber usar essa informação e poder para se obter vantagem da outra parte. E eu coloquei aqui mais duas conceituações de Woodson, que é negociação como atividade que envolve um elemento de negócio ou barganha, uma troca de um recurso valioso para um lado para possibilitar que ambas as partes atinjam um resultado satisfatório. Então aqui já aponta um aspecto importante que está relacionado a um instrumento de satisfação das necessidades também. Então eu sempre vou apontar algo que o outro precisa e existe então uma barganha, né, uma troca em relação a esses dois aspectos envolvidos. E a última conceituação, que é de Matos, é que negociação importa em acordo e assim pressupõe a existência de afinidades, uma base comum de interesses que aproxime e leve as pessoas a conversarem. Então, também ligado ao aspecto de busca de interesses comuns. Me parece bem interessante a conceituação de Fischer e Ury, de Matos, e também a conceituação de Acuff e de Pollan e Levine, porque está relacionado com essa possibilidade que nós temos de interagir com o outro e desenvolver um processo de negociação eficaz e favorável para as partes envolvidas. Lembrando que quando nós chegamos a apresentar o serviço, se nós formos pensar o processo de negociação, que é aquele momento de apresentação de serviços, do que nós estamos sugerindo como soluções para as falhas de comunicação apresentadas, para os problemas que foram relatados numa primeira reunião, que é o briefing de necessidades. Então, nesse processo, nós já temos, na verdade, o conhecimento da pessoa que vai nos receber. Nós já sabemos qual é o perfil comunicacional desse profissional, qual é o estilo de profissional, né, que ele tem, qual é o comportamento que ele adota quando nos recebe. Então, nós já sabemos, já temos informações sobre a empresa, os profissionais que vão estar envolvidos. Então, nesse momento de negociação, nós já temos algumas informações que são fundamentais para nos ajudar a organizar a nossa proposta de serviço e também preparar o processo de negociação. Então, é interessante colocar que nós temos momentos durante a negociação e nós podemos destrinchar esses momentos com as etapas de negociação. Então, no artigo encaminhado, foi inclusive apresentado quais são as fases. Então, aqui eu coloquei o seguinte, que antes da reunião de negociação, nós temos a etapa de preparação, como eu comentei anteriormente. Já no momento da negociação, da reunião de negociação, de apresentação de serviços, eu tenho 5 etapas. A primeira é a abertura, a segunda é a exploração, a terceira é a apresentação propriamente dita dos serviços, se for um treinamento, o conteúdo programático, qual será a metodologia utilizada, os profissionais envolvidos, qual será o investimento. Depois a outra etapa que eu apontei aqui é a clarificação, que é realmente para certificar que o outro entendeu realmente como vai ser o treinamento, ou
ou como vai ser delineado a tarefa sugerida, e depois a outra etapa é a ação final, é o fechamento daquela reunião que, no geral, precisa sim estar relacionada com o fechamento do nosso acordo, com a assinatura da proposta de serviços. E nós temos um outro momento que é após a reunião de negociação, que é uma outra etapa também que nós devemos lembrar, que é aquela etapa de controle e avaliação. Se naquele momento de reunião, de negociação, não foi assinado aquela proposta de serviços, não é? E lembrando o seguinte, que toda vez que nós levamos uma proposta de serviços, sempre deve ser feita no material impresso em 3 vias. Uma que vai ter a nossa assinatura, fica com o profissional, com a empresa. Uma, se for uma empresa de médio grande porte, também está com a nossa assinatura e vai para o departamento financeiro, e uma que volta junto com a gente. Por quê? Porque eu preciso ter também a assinatura daquele profissional, daquele responsável pela empresa ou pelo departamento. Quando são empresas de grande porte, muitas vezes nós fazemos o quê? A apresentação de serviços e o fechamento daquele negócio, daquela proposta de serviços com o departamento, porque os orçamentos são separados, são individuais, né, de acordo com o departamento. Então, nós trazemos de volta a proposta de serviços, se já for decidida e fechada naquele momento, uma cópia já assinada por aquele profissional. Então, nós arquivamos também na nossa empresa, arquivamos na pasta desse cliente. Agora, destrinchando um pouquinho cada etapa, tanto é que nós vamos falar sobre as etapas, como eu comentei, e na próxima parte, na segunda parte dessa aula de negociação, nós vamos falar sim sobre a importância da comunicação, as habilidades que nós temos que desenvolver e 2 aspectos importantes, a técnica da boa escuta e como Fischer e Ury delineam o processo de comunicação e quais são os aspectos que eles apontam, né? São 4 aspectos. Então, retomando aqui, como os momentos e as etapas do processo de negociação. Então, antes da reunião, como eu falei, tem a preparação. Durante a reunião, eu tenho que ter aqui algumas etapas que são importantes, ter delineadas e bem já estudadas. E após a reunião, o controle e a avaliação. A primeira, que é chamada abertura, é justamente aquele momento onde nós precisamos nos deter ao perfil do outro. Então, eu vou desenvolver uma empatia, eu vou desenvolver o que nós chamamos de rapport, né? Empatia com o outro. Só que eu tenho que ter um cuidado, eu não posso ser muito animada, né? Muito assim, motivada, porque pode soar falso. Eu tenho que manter uma certa neutralidade, então eu tenho que desenvolver um perfil, uma postura empática, mas com uma certa neutralidade, com uma certa seriedade. Seriedade não significa ser sério, carrancudo. E também eu tenho que ter um cuidado, e aí não só no nosso caso, mas nós vamos observar isso no outro. Se a outra pessoa está muito animada, de repente ele também está soando falso. Então nós temos que observar, colocar a nossa escuta atenta para identificar realmente o que está acontecendo naquele momento da nossa apresentação de serviços, no processo de negociação. Se ele estiver muito também neutro, fica também um pouco mais difícil de perceber qual a reação dele, o que ele está achando daquela apresentação. E também se ele estiver muito sério e com uma postura muito fria, também já fica mais difícil, porque no geral acaba estimulando, inclusive intimidando a pessoa durante aquele processo. Então nós vamos ter que desenvolver, no nosso caso, uma empatia adequada, demonstrando uma postura de confiança, de credibilidade, de segurança, de estar ali realmente apresentando uma proposta de serviço, uma sugestão de serviços que nós temos condições de realizar. E o segundo item já está relacionado com o que nós chamamos de exploração. Exploração por quê? Porque agora, ao invés de ser do processo de negociação ser considerado um processo argumentativo, onde eu fico só apresentando, justificando quais são os benefícios, eu preciso também utilizar o que nós chamamos de
exploratório, um momento exploratório. Então, nós estamos fazendo a apresentação de serviços, mas isso não significa que eu não possa ainda fazer perguntas. Não é? E a partir das perguntas, quando ele fornecer as respostas, eu tenho que ter aquela escuta atenta para poder interpretar e confirmar, e se for necessário, até fazer ajustes nessa apresentação de serviço, nessa proposta de serviço. Então, um dos momentos mais importantes e uma das formas mais interessantes de obter informações é esse momento que nós falamos, que é o momento de exploração. Então, lembrando o seguinte, nós estamos já no momento de apresentar os serviços, mas isso não significa que nós não possamos fazer pequenos ajustes. O outro aspecto, a outra etapa envolvida é justamente a etapa de apresentação de proposta. Então, eu coloquei até algumas frases aqui que eu considero bem interessantes para nos ajudar a refletir sobre esse momento, essa etapa da negociação, que é o seguinte, que é uma premissa interessante. Todo momento que nós apresentamos serviços, nós temos que imaginar que não me ofereçam coisas. Então, a pessoa não está querendo saber sobre o treinamento propriamente dito que você vai estar oferecendo, mas quais são os benefícios desse treinamento, quais são as mudanças de comportamento dos profissionais que vão participar, quais são as habilidades que eles vão desenvolver e quais são os resultados que esse treinamento vai trazer para o negócio. Então, eu coloquei aqui algumas frases que são bem interessantes. Não me ofereçam roupas, né? Se eu vendesse... se eu tivesse uma loja de roupas, não me ofereçam roupas, ofereçam-me uma aparência bonita e atraente. Não me ofereçam sapatos, ofereçam-me comodidade para os meus pés e prazer de caminhar. Não me ofereçam casa, né? Se eu fosse um corretor de imóveis, um consultor de imóveis, ofereçam-me segurança, comodidade e um lugar que prime pela limpeza e felicidade. Não me ofereçam livros, né? Se eu tenho uma livraria, uma loja de departamentos, de livros. Então, ofereçam-me horas de prazer e o benefício do conhecimento. Então, no nosso caso, não me ofereçam só o treinamento, me ofereçam o resultado desse treinamento, quais as habilidades que vão ser desenvolvidas, o aumento dos resultados do negócio, não é? Então, automaticamente, quando nós pensamos na apresentação da proposta, além de ter lá, se for um treinamento, conteúdo programático, eu tenho que já, na minha apresentação, na reunião, comentar quais são os possíveis benefícios que ele vai ter com esse treinamento, com essa consultoria. A outra etapa que nós temos no processo de comunicação é justamente o que eu chamei de clarificação. A clarificação é justamente aquele momento que você já apresentou a sua proposta, as informações, você está no momento de conversação e precisa, em alguns momentos, responder às perguntas que são realizadas. Então, por isso que nós sempre, no momento de preparação do processo de negociação, nós temos que pensar as possíveis objeções e as possíveis perguntas para já organizar as respostas. De repente, a clarificação está relacionada àqueles ajustes que eu comentei, pequenos ajustes de acordo com o que nós conversamos, de prazo, de número de participantes, de conteúdo específico que foi sugerido como conteúdo programático, de repente até um ajuste de formas de pagamento, e é esse momento que nós precisamos então superar as objeções que podem aparecer. Então, nós temos que, no geral, a ideia já é imaginar um valor, por exemplo, do investimento para evitar concessões. Mas é lógico que se a pessoa nos pedir mais uma forma diferenciada de pagamento, um aumento de parcelas de pagamento, é lógico que dependendo do nosso cliente, de repente é um primeiro cliente, uma primeira vez que você desenvolve a apresentação dos seus serviços para essa empresa. Então, nós temos que ter justamente essa possibilidade de fazer uma pequena concessão.
e é necessário evitar falhas de interpretação. Então, durante esse momento, eu também consigo perceber se eu fui claro o bastante, se ele realmente conseguiu internalizar as informações, isso com vistas a fechar o negócio nessa reunião, né? Fazer com que ele possa assinar a proposta de serviços nesse momento. É lógico que para médias e grandes empresas, muitas vezes tem outras pessoas envolvidas nesse processo de aceitação e de fechamento do negócio. Mas mesmo assim, nós temos que lembrar justamente que nós temos aquele outro momento que é o momento do fechamento, não é? Deixa eu voltar aqui, de fechamento da nossa conversa, que é aquela ação final, e depois, após a reunião, de controle e avaliação. Então, eu posso perguntar para o responsável, depois de amanhã eu posso entrar então em contato para verificar o fechamento do nosso negócio, a assinatura da proposta de serviços? Então, eu faço um controle, um acompanhamento, justamente para que não demande muito tempo, né? Então, de acordo com literatura, se demanda muito tempo, é mais difícil de fazer o fechamento do negócio. Então, por isso que nós temos que fazer e utilizar essas etapas, fazer o fechamento adequado, no geral, agradecendo a oportunidade daquele responsável, da empresa de nos receber, agradecendo a oportunidade de receber a nossa sugestão, de nos colocando à disposição realmente para contribuir e desenvolver o trabalho. Nós agradecemos e, como combinado, nós entramos, no geral, o ideal é entrar em contato depois de 2 dias do nosso processo de negociação, da nossa conversa, para fazer o fechamento e a assinatura dessa proposta de serviços. Então, nós fechamos essa aula e a próxima aula, então, falando sobre a importância da comunicação, sobre a técnica da boa escuta e sobre os aspectos envolvidos no processo de comunicação, utilizando como embasamento o livro do Fischer e Ury. Então, até a próxima aula, parabéns pela sua participação e nos vemos daqui a pouco.